Fala pessoal, eu fiz um vídeo sobre transplante de cabeça com meu amigo Rogério Gozzi, lá no canal Anatomia Fácil, que eu imagino que você deva conhecer, mas se você não conhece, depois dá uma passada lá. Nesse vídeo a gente destrinchou melhor o procedimento por uma perspectiva técnica, se seria possível do ponto de vista técnico e, mais importante ainda, se seria desejável. O que é uma discussão muito interessante, então depois não deixe de conferir lá o vídeo, que vai estar nos cartões aqui nesse i que aparece em cima do vídeo, vai estar um link na descrição aí embaixo, provavelmente está aparecendo aqui do lado nos vídeos sugeridos também. Encontrar esse vídeo não vai ser um problema. Mas essa questão do transplante de cabeça abre também a porta de uma discussão bem antiga na filosofia, que aos poucos, nos últimos anos, a neurociência tem tentado timidamente dar uma contribuição aqui e ali, mas que até hoje ninguém tem uma resposta muito clara sobre isso, que é o seguinte: quem é você? Você é o seu corpo? Você é o seu sistema nervoso central? Você é o seu cérebro? Você é alguma parte específica do seu cérebro? Ou talvez você seja a essência mística, que se eu chamar de ectoplasma, as pessoas que acreditam nesse tipo de coisa ficam ofendidas, porque acham que eu estou chamando de ectoplasma só pra zoar. Essa é uma boa pergunta. Quem sou eu? O filósofo John Locke, não esse John Locke, esse John Locke, que foi a inspiração para a criação desse John Locke. Enfim, em 1690 publicou sua obra Ensaio acerca do Entendimento Humano, em que ele definiu o conceito de consciência como a percepção do que se passa na mente de uma pessoa. E é claro que essa percepção é sempre algo muito subjetivo. Cada um percebe as coisas pela sua própria perspectiva. Nós somos todos reféns dessa subjetividade. E é exatamente essa subjetividade que torna a questão da consciência algo tão difícil de se estudar e de se entender. Eu não tenho nem como saber se o que eu percebo como vermelho é a mesma coisa que você percebe como vermelho, ou se a gente simplesmente aprendeu a chamar da mesma forma, nesse caso de vermelho, experiências subjetivas que a gente chama de cores, que nós dois percebemos de formas totalmente diferentes. Afinal de contas, aquele vestido é azul e preto ou branco e dourado? Mas espera um pouco, se cada um percebesse as coisas de um jeito diferente, seria esperado que cada pessoa tivesse preferências diferentes, tipo preferir uma determinada cor ou um determinado tipo de música. Mas não é exatamente isso que acontece. Essa experiência individual e subjetiva, tão difícil de explicar, é o que na filosofia se chama de qualia. E ainda não existe uma tecnologia que nos permita vencer essa barreira criada pela subjetividade, que por um lado nos torna únicos e que por outro nos torna isolados. E por isso é tão difícil responder: quem sou eu? E antes que eu queime minhas mãos, ou nesse caso meus pensamentos, eu vou passar essa batata quente pro grande Rogério. Então me diga, quem é você, Rogério? Ser ou não ser? Eis a questão. Alô? Com certeza você já ouviu essa frase de Hamlet. Ou eu tenho certeza também que você já viu a frase penso, logo existo, do filósofo francês René Descartes. E esse penso, logo existo, mas é uma tradução porca, que o correto é penso, portanto sou. Aí a pergunta é, sou o quê? Ser ou não ser o quê? Tudo bem aí, pessoal do canal Teoria da Medicina? Eu sou o Rogério Gozzi do canal Anatomia Fácil. E o grande Augusto Valadão aí do Teoria da Medicina me chamou para dar uma viajada do ponto de vista filosófico do transplante de cabeça que o Sérgio Canavero pretende fazer num russo chamado Valery Spiridonov. Assim, se demorar muito, o Valery também não vai aguentar muito tempo, tá? E as manifestações físicas de todo esse processo, a possibilidade de uma cirurgia desse tipo, o Augusto fala sobre tudo isso aqui nessezinho, lá no vídeo que tem no meu canal. Então entra lá no meu canal que tem um vídeo bem bacana para vocês, falando sobre a possibilidade desse tipo de cirurgia pela voz do nosso grande Augusto Valadão. Augusto, muito obrigado pelo convite de estar aqui no seu canal. E aí o Augusto me jogou essa batata quente me perguntando quem sou eu, né? Então, quem sou eu? Eu sou o Rogério Gozzi, então quando a gente se pergunta para a pessoa, fala, quem é você? Aí a pessoa vai lá no meu currículo e vai querer saber quem sou eu. Então, não é incomum nos meus vídeos o cara, mas quem é você, cara? O que você faz? Qual é a sua especialização? Só quer saber o que você faz da vida, mas não quer saber quem sou eu por dentro, a minha essência. Então é bem complicado. Tá? É uma batata quente mesmo, hein, Augusto? Agora você me ferrou, hein, cara?
Então, quando você vai no hotel lá, você vai preencher uma ficha, então a profissão é fisioterapeuta. Então é bem complicado você se definir por uma profissão. Então, o que me define? Então é difícil você entender o que te define para você definir exatamente quem é você. É uma viagem, essa aula vai ser uma viagem, cara. Esse vídeo é bem bacana, mas é bem viajado, já vou te falando, tá? Então, geralmente as pessoas compreendem esse eu, né? Ou do ponto de vista individual, ou do ponto de vista coletivo. Assim, quando pergunto quem sou, eu sou o Rogério, ponto. Ah, o que você faz? Sou fisioterapeuta, faço vídeos pela internet. Da mesma forma aí que o Augusto falou para vocês. Então é bem complicado me definir em algumas palavras, assim. Então o pessoal às vezes entra nos meus vídeos lá, eu faço vídeo de óculos escuro, o cara não sabe o que aconteceu comigo e já vai me xingando. Tira esse óculos, cara. Se você quer me xingar aí, primeiro pergunta para mim, o que aconteceu com você, Rogério? Que você precisa usar esse óculos escuro usando essa iluminação que você tem aí, então pergunta, tá? Vem com carinho, não vem já chutando meu peito. Então você não sabe o que aconteceu da minha vida, rapaz. Então, do ponto de vista individual, prazer, eu sou o Rogério Gozzi, fisioterapeuta, produtor e editor do canal Anatomia Fácil. É isso que eu sou atualmente. Mas se você quiser conhecer a minha essência, entra lá no meu canal que tem uns vídeos bem legais que eu garanto vocês vão gostar muito. Eu vejo que o pessoal também se identifica assim para falar de quem ela é, tem também do ponto de vista coletivista, né? Do ponto de vista coletivo. Então é muito comum você ver isso, a gente que está aqui na internet trabalhando com isso, a pessoa fala assim, aconteceu um crime lá na Europa, agora tinha que ser brasileira é uma porcaria. Eu não me ofendo com isso, eu acho até graça. Mas é complicado, né? Você vê o que acontece lá fora, né? O cara matou uma pessoa, roubou alguma coisa, sei lá o quê. Você já generalizar para toda a população aqui do Brasil é complicado, tá? Porque eu não sou ladrão, né? Vai que o YouTube começa a pagar mal, a vida de fisioterapeuta tá ruim, a vida de professor não dá. Então você generalizar, né? Falar, não, brasileira é ruim, é assassino. Então não é bem assim. Uma outra indagação coletiva também interessante, né? Para você caracterizar o eu, assim, o Brasil tá ruim, né? Na verdade, eu vou dar minha opinião. Eu acho o Brasil ótimo, do ponto de vista territorial, geográfico, eu acho o Brasil maravilhoso. Só que o problema é o que está contido nesta terra brasilis, que são os brasileiros. Então, evidentemente, tem alguns brasileiros aí fazendo bastante cagada, tá? Então, a gente tem que definir aí a diferença entre cada um deles. Então, do ponto de vista coletivo, o cara fala, brasileiro é ruim, o Brasil tá uma merda. Calma, pessoal. Então você não pode generalizar e achar que todo mundo que está dentro daquela terra é daquele jeito. Que nem eu vejo o pessoal que não conhece os Estados Unidos, acha que todo americano tá rico, né? Mas vai lá ver a realidade dos caras. Tem cara passando perrengue mais que brasileiro. Então nem todo americano vive aquilo que você sonha que os caras estão vivendo. Então toma muito cuidado nos seus julgamentos. Como o Augusto passou essa batata quente para mim, e eu acho que eu não respondi nada, eu só embromei aqui, eu vou devolver a pergunta para você, Augusto. Quem é você, Augusto? Quem sou eu? Eu sou Augusto, mas esse é só o nome que me foi dado pelos meus pais. Isso não responde quem sou eu. Eu sou médico, sou brasileiro, eu gosto de jogar videogame, eu faço vídeos pro YouTube, eu tenho ratos de estimação que eu adoro, por sinal. Mas nada disso basta para responder quem sou eu. Essa pergunta é tão difícil de responder que há quem diga que não existe uma resposta. Isso pode parecer estranho, mas é sim uma possibilidade. Pelo seguinte motivo: por mais que as perguntas sejam o grande motor do conhecimento humano, por mais que elas sirvam para despertar a maravilhosa curiosidade humana, nem toda pergunta tem uma resposta. Existe uma coisa chamada pergunta mal formulada. Se eu perguntar qual será a cor favorita daquela montanha, o fato de eu conseguir formular essa pergunta, formando uma frase gramaticalmente correta, não quer dizer que exista uma resposta para ela. Nem toda pergunta tem uma resposta. Vou te dar mais um exemplo que se encaixa muito bem com essa discussão sobre consciência e identidade. Imagina que o ser humano finalmente entrasse em contato com uma espécie alienígena tão inteligente quanto, ou até mais inteligente que nós, imaginando também que já foi dada uma solução para que vocês se entendam, e o alien, muito curioso sobre a cultura do ser humano, te pergunta: quem é o time de futebol do Barcelona? Essa pergunta é estranha, né? Como assim quem é o time de futebol do Barcelona?
E aí você tenta explicar. Bom, o time do Barcelona não é uma única pessoa, é um conjunto de jogadores profissionais de um esporte chamado futebol. Mas aí o Alien continua sem entender. Se esses jogadores fossem trocados por outros, o time não continuaria sendo o Barcelona? E você responde, sim, continuaria. Na verdade, o time tem jogadores, mas esses jogadores estão sempre sendo alterados e o time continua sendo o Barcelona. E os diretores administrativos não fazem parte do time? Indaga o Alien. Fazem, você pondera. Na verdade, os jogadores são só a parte do time que aparece mais ali na hora do jogo. Por trás dos bastidores tem toda uma equipe administrativa que organiza o time, agenda as partidas, contrata e treina os jogadores, e essa equipe toda também é o time. Acho que já deu para entender onde eu quero chegar. Da mesma forma que é possível criar a ilusão de que um time de futebol seja uma entidade individual, eu torço para o Flamengo, eu torço para o Corinthians, ou então para o Barcelona. Pode ser que a noção de individualidade de cada ser humano seja também uma ilusão. Da mesma forma que você não pode explicar o que é um time de futebol estudando individualmente um único jogador, ou um único técnico, ou um único preparador físico, ou um único diretor daquele time, talvez seja também impossível entender ou explicar a nossa consciência estudando um único componente do conjunto de estruturas que formam quem eu sou. Nessa comparação, os neurônios seriam como os jogadores do time, que são os grandes astros e que aparecem mais na prática quando a gente vai destrinchar o processo do que está acontecendo. E todo o restante do time, aquela equipe administrativa e os técnicos especializados em cada parte da preparação do time, seriam comparáveis às células da glia do nosso sistema nervoso, que são um componente de suporte, mas que ao mesmo tempo são essenciais para que aquilo ali exista. Não dá para você ter o time do Barcelona só com os jogadores do Barcelona. Eles não vão dar conta de administrar todo o time sozinho, eles só sabem jogar futebol. Da mesma forma que os neurônios transmitem as mensagens, mas eles precisam de todo um suporte por trás, para tornar a existência dessa rede que a gente chama de sistema nervoso algo possível. Mas então, considerando tudo isso, se a minha cabeça for transplantada em um novo corpo, eu viro uma pessoa nova, Rogério? O que você acha? É muita pergunta difícil para um dia só. Agora o cara me pergunta, se eu transplantar minha cabeça por um novo corpo, eu viro uma nova pessoa? Cara, olha que viagem. Então, quando eu falei para Augusto para a gente falar sobre esse caso desse russo, Valery Spiridonov, que ele sofre de doença de Wernicke-Hoffmann, né, a miotrofia espinhal tipo 1, e lá no meu canal vocês podem encontrar toda a descrição física que o Augusto fala sobre isso, a gente tem que pensar isso do ponto de vista psicológico para esse cara. Evidentemente, como ele tá na pior, quando o Canaveiro veio com essa oportunidade para ele, ele falou, eu topo. Isso é muito comum entre pacientes que têm câncer, doenças degenerativas, onde ele não tem muita expectativa de vida. Então o médico ofereceu um tratamento para ele, tá? Que é o transplante de corpo, né? O pessoal está noticiando o transplante de cabeça, mas na verdade é um transplante de corpo. Então, pensando naquele penso, logo existo, no ser ou não ser, eis a questão, como que vai ficar a cabeça do Valery Spiridonov? Vocês vão ver toda a manifestação física do Augusto falando lá. Agora vamos pensar do ponto de vista psicológico. Eu não tenho condição de falar o que vai acontecer com ele, porque a gente tem que ter uma certa empatia. Eu tinha que perguntar assim, ó. Bom, e se fosse comigo, o que eu ia querer? Será que eu ia querer um novo corpo? Quando eu olhasse para aquilo, né, que hoje em dia existe uma doença muito comum, a doença do Instagram, né, é o dismorfismo. Tá, a pessoa se olha no espelho e não reconhece aquilo que ela vê como sendo o corpo dela. É um negócio bem complicado. Agora imagina o Valery Spiridonov, que vai olhar o corpo dele, que não é mais o corpo dele, que foi um corpo doado por um chinês, provavelmente. Então vai ser um negócio bem complicado, principalmente para o camarada que é homem. Pensa no cara que é homem. Vai vir um corpo com um novo pênis. Pensa numa mulher, um corpo com novas mamas. Então é uma coisa bem complicada, assim. Às vezes a pessoa não está feliz com o próprio corpo. Imagina de um corpo que ela nem conhece aquele cidadão que está doando. Cara, é uma discussão muito complicada. E assim, pensando nessa empatia que eu tenho pelo Valery Spiridonov, eu realmente não sei o que eu ia querer, porque eu não sofro disso. Então a gente só consegue saber exatamente
quando a gente tem algum tipo de patologia. Eu já sofri um transplante, tá? Um transplante de córnea. É um negócio bem complicado assim mesmo, tá? A minha não recuperou 100%, tal. E todo mundo que é submetido a um transplante, mais cedo ou mais tarde, vai ter aquele órgão rejeitado ou degenerado antes da hora. Então isso é muito comum. A Anuska, esposa do Augusto, fala isso lá no meu vídeo também. Então lá no meu canal, depois que terminar esse vídeo aqui, assiste lá, que ele é bem interessante. Ele fala bastante sobre o ponto de vista físico de transplantes desse porte. E para a gente entender bem como isso funciona, eu separei algumas histórias para vocês. Eu separei uma história sobre transplante de rosto, eu separei uma outra história sobre transplante de pênis, e depois eu vou falar um pouquinho sobre o Oliver Sacks, que ele publica uns livros bem interessantes. Ele é um neurologista e ele relata os casos clínicos dele em livros. Então é bem interessante, é bem bacana. Então vamos falar o seguinte, a primeira história que eu quero falar para vocês. Transplante de rosto. O primeiro transplante de rosto foi feito em 2005, numa francesa chamada Isabelle Dinoir. Então, o nome dela escreve Isabelle de Noire, mas aí eu fui lá no Google Tradutor e eu descobri que é Isabelle de Noir. A Isabelle de Noir, em 2005, ela estava dormindo, um sono profundo, não sei se estava desmaiado, o que aconteceu. Ela tinha um cão labrador, muito esperto, cutucou ela para acordar de manhã. Quem tem cachorro ou gato sabe disso, de manhã ele vai tentar te acordar. Ela não acordava. Coitado do cachorro achou que ela estava morta, começou a morder o rosto dela para ela acordar. E conforme ele mordeu o rosto dela, machucou ela, depois ela acordou numa poça de sangue, e aí ela tinha perdido parte do nariz, lábios e bochecha, então perdeu parte do rosto. E aí a opção que os médicos tiveram foi fazer um transplante de rosto. Então em 2005, o primeiro transplante de rosto foi feito na Isabelle de Noir. Aí a gente fica pensando, né? Principalmente hoje em dia, que você está muito em contato com as redes sociais, principalmente Instagram. Instagram vende uma coisa que não existe. E aí a gente pensa, pô, que maravilha que foi para a medicina fazer o primeiro transplante de rosto. Agora imagina, a Isabelle, ela tinha um rosto, de repente ela vai lá ser operada e quando ela acorda tem o rosto de outra pessoa nela. Sabe o que aconteceu com a Isabelle de Noir? No mesmo ano, em 2005... ela tentou se matar por overdose de drogas, tá? De remédios. Porque ela não se via naquele rosto que ela tinha. Então é uma coisa bem complicada. Então a gente pensa, né? A gente que trabalha na saúde, você fala, nossa, as maravilhas da medicina. Mas pensa na Isabelle do ponto de vista psicológico, de ela olhar no espelho e ver um rosto que não é dela. Se quando você olha seu corpo você já acha estranho, agora imagina você olhar seu rosto e não ser mais o seu rosto. Imagina como ficou a cabeça da Isabelle nesse momento que ela via um rosto diferente e um rosto que ela não conseguia mover nos primeiros meses, evidentemente. Porque se você acha que é igual naquele filme A Outra Face, com o Nicolas Cage, como que chama o outro? E com o John Travolta, não é bem assim, né? Tirou o rosto de um, pôs no outro, o cara já saiu sorrindo. Não é bem assim que funciona. Então, como é sistema nervoso periférico, as ligações nervosas demoram alguns meses para começar a se formar e você ter expressões faciais e sensibilidade. É como se fosse um enxerto, tá? Na verdade não é como se fosse, é um enxerto, mas é um transplante. Então, basicamente, a gente tem que pensar em todas essas situações. Então, no mesmo ano, a Isabelle tentou se matar. Então imagina como foi para ela. Ela entrou em depressão, não aceitava aquela aparência, não aguentava mais paparazzi tirando foto lá na casa dela. Então ela falou, eu vou me matar. Tentou fazer uma overdose de remédios. Não morreu. Não morreu nessa situação. Mas em 2016, 11 anos depois que ela fez a cirurgia com 38 anos. Em 2016, quando ela tinha 49 anos, ela morreu. A família não revelou a causa da morte dela, mas sabe-se que em 2015 ela teve uma rejeição daquele rosto. Então isso é muito comum em transplantes, tá? A rejeição do transplante. Então assiste lá no meu vídeo depois que acabar esse aqui, o que a Anuska falou sobre rejeição de órgãos. Então é muito comum em transplantes que haja essa rejeição. Mesmo que seja compatível o receptor e o doador, mais cedo ou mais tarde
vai haver a rejeição desse órgão. Então a Isabelle foi transplantada em 2005, e aí 10 anos depois houve a rejeição, ela teve que tomar um monte de imunossupressores, então não se sabe se essa foi a causa mortis dela. Então não se sabe, a causa não foi revelada, a família não revelou, mas sabe-se que ela teve uma rejeição desse transplante. A gente ouve diversos casos de sucesso também, então já houveram mais, se eu não me engano, mais de 100 casos de transplante de rosto pelo mundo. Alguns pacientes transplantados processaram seus médicos, outros ficaram satisfeitos, dizem que ficaram satisfeitos, outros entraram em depressão, então não dá para a gente generalizar também. Então isso vai depender muito da pessoa que foi submetida a esse tipo de cirurgia. Como eu reagiria a esse tipo de situação? Não faço a mínima ideia. Tem também outro caso bem interessante também de um francês, o Jérôme Ramon, que ele foi transplantado em 2010. E aí houve a rejeição desse transplante e ele teve que fazer um segundo transplante de rosto. Agora imagina, na falta de um, o cara fez 2 transplantes de rosto. Então é uma coisa bem complicada, tá? O Jérôme fez o segundo, ainda não se sabe se ele teve essa rejeição. Ou também eu não sei, porque pelas pesquisas que eu fiz, ele fez um em 2010 e aí depois ele fez o segundo transplante em 2015. Então a história desses transplantes é bem interessante, mas pensa como a pessoa se sentiria quando ela olha o rosto dela e não vê mais o rosto dela como sendo o dela. É complicado pra caramba. Uma segunda história que eu quero falar pra vocês, na verdade eu vou englobar mais 2 histórias aqui dentro, é sobre transplantes de pênis. Gente, hoje em dia já foi transplantado mão, rosto, até pênis é transplantado. Por que transplanta-se um pênis? O cara pode ter um câncer no pênis. E nesse caso, essa história que eu vou falar para vocês é de um africano do sul, que lá na África é muito comum o ritual de circuncisão. E aí uma circuncisão mal feita levou a uma infecção no pênis de um jovem de 21 anos, e esse jovem teve seu pênis amputado. Agora imagina o jovem, imagina você aí, jovem, 21 anos, na faculdade, tá indo lá nas festinhas de faculdade, sem o pênis. É um negócio complicado, tá? Para o homem é uma coisa muito complicada a perda do pênis. Realmente, tá? Muito complicado isso. Imagina o psicológico do cara como fica. Esse caso de transplante aconteceu em 2015. E esse transplante de pênis foi um sucesso. Por quê? Porque o camarada aí, ele não teve o nome revelado, evidentemente. Era um jovem, tá? Um jovem cidadão. Teve o pênis transplantado, depois de 2 anos de feita análise, ele tinha todas as suas funções normais, tanto as funções urinárias quanto as funções reprodutivas. Então, do ponto de vista desse transplante, ele foi um sucesso. Há quanto tempo vai durar isso antes de haver uma rejeição desse pênis? Não se sabe, a gente não tem como saber. Mas foi um sucesso? Foi. Porque, ao que tudo indica, ele está muito feliz com essa situação. Mas não foi o mesmo que aconteceu com um cidadão na China. Não sei se é chinês, porque não foi revelado também o nome da pessoa, mas a cirurgia foi feita na China, uma outra cirurgia de transplante de pênis, que foi feita em 2006. Acredito que tenha sido o primeiro transplante de pênis feito na história. Essa história é bem bizarra, tá? Porque o cara foi transplantado, não foi informado que o camarada tinha no pênis, se era um câncer ou uma infecção. Esse cara fez o transplante de pênis, ele era casado. Depois de 2 semanas, ele pediu para remover aquele pênis dele. Porque o cara ficou tão surtado com aquilo, eu não sei o que aconteceu, a gente não sabe o que aconteceu. O cara olhou e falou, não me pertence isso. E o cara era casado, a mulher dele olhou e falou, não quero isso. Tipo, mandou devolver, cara. Agora imagina a cabeça do cidadão. Ele estava sem o pênis, fez a cirurgia de transplante, recebeu um pênis de um doador. Quando chegou em casa, a mulher falou, não quero isso, cara. E ele não queria também. Eu não sei se ele queria também ou não, mas depois de 2 semanas ele pediu para remover aquele pênis dele. Então pensa como fica a cabeça da pessoa. Entendeu? Então o cara, assim, você tem um problema no transplante de face, olha, eu não sou eu. O cara olhou e falou, esse pinto não é meu. Tá? É um negócio bem complicado, tá? E a mulher do cara falou, não vou transar com isso aí não. Tá? Então é uma questão muito complicada. Se você nunca parou para pensar numa manifestação psicológica desse tipo, eu espero que a partir de agora você passe
a olhar os pacientes que têm transplantes de outra forma. Beleza? Que eles recebem um órgão de um doador morto, geralmente, e eles vão ter que viver uma vida normal. Mesmo a gente sabendo que mais cedo ou mais tarde ele vai ter uma rejeição. O problema é que órgãos visíveis, como rosto, braço e pênis, mais cedo ou mais tarde a pessoa vai olhar aquilo, que ela consegue ver aquilo. E vai ficar de saco cheio daquilo, como se fosse uma tatuagem. Então a gente tem que pensar também no paciente do ponto de vista psicológico, tá? Então sempre tenha essa empatia pelos pacientes, nunca é frescura, nunca. Tá? Então pensa sempre, podia ser eu nessa situação. Como eu já me estendi muito aqui, eu queria só sugerir uma leitura para vocês. Eu queria sugerir os livros do Oliver Sacks. Antes de eu fazer esse vídeo, o Augusto me indicou alguns livros dele, e eu li um dos livros dele que chama O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu. Ele reúne várias histórias do Oliver Sacks, que é um neurologista americano, e são histórias bastante interessantes que ele olha no consultório dele. Então, histórias do ponto de vista psicológico, né, neurológico. Então, esse homem que confundiu sua mulher com o chapéu, ele tinha uma doença que chamava agnosia visual. Ele tinha um tumor no lobo occipital, e esse tumor levou ele a não reconhecer mais o rosto das pessoas. Então ele não conseguia mais reconhecer sua mulher e achava que a cabeça dela era um chapéu e sempre tentava arrancar a cabeça da mulher dele. Agora imagina como que era a cabeça desse cara. Tá? E da mulher dele também, que ela já estava acostumada com isso. É uma leitura, assim, é engraçado, mas é trágico, é uma tragicomédia. Dentre outras histórias que ele conta nesse livro também. Só que essa é o que dá nome, né, dá título ao livro, e é uma história bastante interessante. Então esse livro reúne mais de 10 histórias clínicas do neurologista Oliver Sacks. É uma leitura muito legal para vocês se identificarem com o paciente quando ele tiver alguma coisa que seja muito estranha, que nem nas afasias. Então quando a pessoa tem uma afasia, é bem complicado você conversar com aquela pessoa, que ela não responde exatamente o que você quer ouvir. Tá? Então ele fala bastante das afasias nesse livro também. Então é bem legal, uma leitura bem bacana, e quem tiver oportunidade, leiam Oliver Sacks e sua vasta literatura, que é bem bacana. E para concluir esse livro, E para concluir esse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre a cabeça do Valery Spiridonov, o camarada que está aí a ponto de ser submetido a um transplante de corpo. Como que vai ficar o psicológico dele? Não sabemos. Então a gente tem que ver pelas histórias pregressas de transplantes. Então as pessoas que tiveram transplante de rosto, transplante de pênis, é claro que alguns obtiveram sucesso e outros não. Como essa é uma cirurgia pioneira na história, ninguém sabe como Valery Spiridonov vai reagir do ponto de vista psicológico. Se ele vai amar o canaveiro ou se ele vai odiar o canaveiro. Então isso só o tempo dirá. E se você quiser ver a viabilidade desse tipo de cirurgia, clica aqui e assista o vídeo, que eu estou terminando esse vídeo por aqui, e agradeço o convite do grande Augusto Valadão por ter me convidado para falar sobre um tema que é bem delicado, e é sobre o transplante de corpo e outros tipos de transplante do ponto de vista psicológico. Beleza, Augusto? Obrigado pelo convite, agora a palavra é sua. O objetivo desse vídeo não é dar uma resposta, até porque nesse caso, por enquanto, ninguém no mundo tem uma resposta muito clara sobre isso. E por isso mesmo eu queria saber agora de você que nos assistiu até aqui. Quero te convidar a responder aí embaixo nos comentários quem é você, que depois eu vou ler todas as respostas aqui nesse vídeo do YouTube, e dependendo da qualidade das respostas, e se tiver alguma também, né, porque também pode acontecer de todo mundo ignorar isso e vou responder isso aí, sei lá, cara. Eu sou quem eu sou, a vida é louca e nela eu tô só de passagem. Mas se tiver umas respostas boas, seja do ponto de vista filosófico, seja respostas bem-humoradas, engraçadas, criativas, talvez eu faça um vídeo depois só para comentar as melhores respostas para esse vídeo. Muito obrigado por nos assistir e muito obrigado pela participação brilhante do Rogério. Agora não deixe de assistir também o vídeo que a gente fez junto lá no canal dele sobre o transplante de cabeça em si, disponível lá no Anatomia Fácil. Aquele abraço e até o próximo vídeo.